nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, a cada hora, 4 mulheres são vítimas de lesão corporal dolosa no estado do Rio. E muitos desses casos acabam evoluindo para o feminicídio. Como o Estado pode ajudar a prevenir esse tipo de violência? Hoje nós vamos conhecer o projeto Guardiões da Vida, que tem como principal objetivo se antecipar aos crimes letais contra a mulher. Eu recebo aqui no estúdio a vice-presidente da CPI do Feminicídio, deputada Mônica Francisco, a subcoordenadora de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado do Rio, Major Cláudia Moraes, e a atriz Cristiane Machado, vítima de violência doméstica. Sejam bem-vindas ao Toda Mulher de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Major Cláudia, eu gostaria que a gente começasse o programa com a senhora explicando para a gente o que é o projeto Guardiões da Vida. Bom, o projeto Guardiões da Vida é um projeto da Polícia Militar que hoje se desenvolve em um grande número de batalhões da região do Sul Fluminense, da região serrana e também temos agora em Niterói. E é um programa que visa especialmente preservar a vida das mulheres. É um programa voltado especificamente para atender mulheres em situação de violência. E uma das questões que vale chamar a atenção é que, no caso da Polícia Militar, o principal motivo de acionamento do serviço de 190 da Polícia Militar são os casos de violência contra a mulher. Só em 2017 foram mais de 70 mil acionamentos da polícia por ano. E muitas desses acionamentos é a recorrência. Então, os comandantes começaram a perceber que a gente precisava ter um atendimento diferenciado. E o que faz toda a diferença é esse atendimento diferenciado para evitar a recorrência dessa violência contra a mulher. Deputada, a senhora é vice-presidente aqui da CPI do Feminicídio, né? Que desde fevereiro tem realizado várias audiências públicas, oitivas, para poder entender melhor como é que está a violência contra a mulher e também os casos de feminicídio e como prevenir esses casos, né? Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco como é que tem sido esse trabalho, já conseguiram avançar em alguma pauta importante? Então, primeiro, obrigada pelo convite, muito bom poder estar aqui com a Cláudia, com a Cris, muito bom poder ouvi-las também. E eu quero começar pelo final da sua fala, aproveitando que um dos pontos que nós trouxemos para a oitiva da CPI do feminicídio foi a experiência de Guardiões da Vida. O quanto a prevenção ela é importante. E a gente avança no entendimento do que vai produzir essa recorrência, dos chamados, dos pedidos de socorro quando eles chegam. Isso é um dado também que chega para nós, né, cada vez mais, e um dado que o próprio ISP e o dossiê da mulher trazem. As mulheres chegam aos órgãos de segurança pública, de acolhimento à mulher, para falar e relatar a violência sofrida, o quanto precisa-se atuar, né, e aí no âmbito do Estado, da execução da política pública, na prevenção, na publicização e na visibilidade desses casos, né, para que eles não ocorram. Um outro dado, acho que muito importante, é que nós temos trazido também muitas pessoas da sociedade civil ligadas a organizações, e nós tivemos, coincidentemente hoje, né, nós tivemos uma reunião da CPI do Feminicídio, mais uma reunião ordinária, e nós ouvimos a importância de se publicizar esses dados e de se trabalhar a prevenção, principalmente no que se refere ao lesbocídio. E categorizar também essa produção, né, do descarte dos corpos das mulheres lésbicas, que não é contabilizado na categoria feminicídio. Então, a gente vem imprimindo aí uma marca nessa atuação da CPI, que é ouvir também a sociedade civil e as vítimas que conseguiram de alguma maneira sobreviver a essas violências, e o quanto a gente pode produzir de política pública eficaz para conter aí essa epidemia, né? Falando em vítima que conseguiu superar de alguma forma esse problema, né? Cristiane, você passou por uma situação de violência doméstica, não é isso? Eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente. Eu digo que eu sou realmente uma sobrevivente, literalmente uma sobrevivente. Fui estrangulada, machucada, meu corpo ensanguentado, fiquei em cárcere privado. Então eu digo que se eu estou viva hoje,
por uma obra divina. E o pior disso tudo, o agressor era o homem que eu decidi e que eu me casei para construir uma vida. Então, isso virou uma missão para mim, porque a gente não pode esperar que as mulheres morram para fazer alguma coisa. Eu sou um número, né? Eu já estou no número de tentativa de feminicídio e de violência doméstica. Eu não quero ser um número de um feminicídio. E eu digo, quando eu falo de mim, eu falo das outras mulheres também. É importante ter um atendimento eficiente, rápido, dentro de uma delegacia. Eu levei 5 horas para conseguir prestar meu depoimento. Você deve imaginar, com medo, quantas vezes eu pensei em desistir de novo. O feminicídio, a violência doméstica acontece mulheres de todas as classes sociais, brancas, negras, né? É um problema muito sério da sociedade e a gente precisa lutar. A minha violência continua durante o meu processo, porque ela continua porque ele é uma pessoa com dinheiro, família renomada, conhecida, e eu preciso acompanhar o meu processo de perto. Não é só esperar, entregar e deixar acontecer, não. Eu acompanho, eu vou ao Ministério Público, eu vou ao fórum, eu acompanho, assim, porque é uma missão na minha vida. E eu acho que, com certeza, o meu caso hoje, que eu sobrevivi, alguma coisa de bom eu tenho que fazer. É que cada vez mais, como projetos como esse, melhorem a vida das mulheres, para que essas mulheres não passem o que eu passei. Que a Maria da Penha veio para ajudar e muito, mas a gente precisa cada vez mais otimizar e fazer políticas muito mais rápidas e eficientes. A Cristiane contou aqui o caso dela, que esperou 5 horas para fazer um atendimento, né? E isso realmente é uma reclamação muito grande das mulheres, que às vezes estão ali pronta para fazer essa denúncia e muitas vezes acabam desistindo, porque está demorando e elas não entendem o porquê da demora, né? E é um momento que elas estão muito frágeis, né? Nesse momento do atendimento, né? Como é que vocês veem essa questão do atendimento à mulher que é agredida? Como é que o Estado está lidando e se preparando para melhorar esse atendimento? Então, eu acho que primeiro, uma questão que você traz, que é a questão de ouvir a sociedade civil, de fazer ações como o que está sendo feito aqui da CPI, da gente entender a divulgação dos dados, para que a gente consiga fazer. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de produção de política pública para evitar violência contra a mulher e violência de todas as formas. Então, quando a gente pensa em violência contra a mulher, e a gente acaba, eu aqui como policial, eu posso pensar só no aspecto da segurança pública e da justiça, mas não, é um processo muito maior, que envolve, sim, a primeira notificação, de que forma que o Estado começa a saber oficialmente disso e pode mover a sua força para defender essa mulher, porque é isso que o Estado deve fazer. Mas, geralmente, a porta de entrada é o quê? Ou é uma delegacia, ou é um Ministério Público, uma Defensoria Pública. A gente precisa tornar claro para as pessoas, primeiro, quais são os papéis dessa agência, porque muitas mulheres também, às vezes, persistem ou são maltratadas, às vezes, em ambientes, e a violência institucional ela é real, e a gente precisa combatê-la com treinamento e com responsabilização dos agentes que não agem conforme deve se agir nesses casos. E não acho assim, eu acho que é importante aquela ideia, a gente sempre fala da produção da empatia, coloque-se no lugar do outro, mas se não tiver jeito, regulamento. Se não tiver jeito, aplique-se, não é? Porque essa mulher, ela já rompeu uma barreira muito grande, muitas das vezes foi dissuadida por familiares, amigos, ou pelo afeto que tem por esse homem, porque isso é fato, e mulher nenhuma gosta de apanhar, e várias coisas que as mulheres passam, que quando ela consegue finalmente romper isso, ela não pode chegar numa delegacia ou acionar a polícia militar e ser incompreendida. Mas para isso também é preciso que o policial e que toda a rede, não só o policial, você tem um sistema de saúde, você tem a justiça, você tem os centros de referência, tem toda uma rede, porque a parte policial é só um pedaço que vai tratar, quando conseguir o resultado, dessa questão numa dimensão de justiça que nem sempre, às vezes, a gente consegue atingir a luta da crise, que eu acho que coloca isso muito claro pra gente. E é o seguinte, ela precisa de outras coisas, e ela precisa conhecer essa rede, e muitas mulheres não conhecem. O desafio das instituições hoje é
capacitar os agentes, e todos eles, você ter serviços especializados é importante, mas todos eles, a mulher tem que chegar em qualquer delegacia, abordar qualquer policial na rua e ele saber que ela está numa situação de violência e que ele tem que agir. A gente tem até algumas coisas em relação a isso, tem um aplicativo que foi desenvolvido na gestão anterior na Secretaria de Segurança, que foi o ValorAseg, e foi um aplicativo que orienta o policial no passo a passo, não só em violência contra a mulher, mas em ocorrência de intolerância religiosa, questão LGBT, para orientar esse agente, não só o policial, mas guardas municipais e todos que lidam com essa mulher em situação de vulnerabilidade, de violência. Então eu acho que o desafio é muito grande, mas eu acho que falar sobre isso, mostrar como isso é importante e as instituições mostrarem que isso é importante. Se a violência contra a mulher é o principal motivo de acionamento do Serviço 190 da Polícia Militar, isso quer dizer que ela tem que estar na agenda de prioridade da Polícia Militar. E eu posso dizer para vocês, assim, já antecipando um pouquinho, que ela está, e a gente vai ter novidade interessante nesse sentido. E, deputada, a senhora tem trabalhado bastante essa questão aqui das instituições, do atendimento das instituições com relação à mulher também, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre esse trabalho? Sim, sem dúvida. Acho que parte um pouco da minha resposta anterior, né? Da sensibilização das instituições em relação a esse tema de gênero, né? E a violência de gênero. Seja a violência institucional, que Cláudia traz, seja não só no âmbito da segurança pública, mas, por exemplo, tanto no judiciário quanto na saúde. A gente tem falado muito isso no âmbito da CPI, o quanto o cruzamento de dados, o quanto o diálogo entre as instituições, ela é um elemento primordial para que haja uma eficácia no atendimento a essa mulher. Nesse primeiro atendimento, que não pode ser, como a Cris traz para nós, né, um atendimento frio, distante, não empático, que vai produzir o distanciamento dessa mulher e, consequentemente, a sua morte, porque ela fica à mercê. Uma outra questão em relação às instituições são os centros de acolhimento à mulher. A gente tem uma precária rede de acolhimento à mulher, a gente não tem uma rede integrada que atenda, ou seja, desde a mulher que sai do sistema de saúde, vai para a delegacia, para que ela seja acolhida. A maioria das vezes, a maioria das mulheres tem filhos, então você não tem, por exemplo, um lugar onde essa mulher com esses filhos seja acolhida, o que faz com que ela retorne para casa e que na maioria das vezes ela morra, inclusive na frente dos seus próprios filhos. Então, a sensibilização das instituições, seja por protocolo, porque não é por falta de protocolo. Os protocolos existem, Cláudia acabou de dizer, os protocolos existem. O que precisa existir a despeito do que foi feito no Sistema Único de Saúde, com o Humaniza SUS, por exemplo, que haja uma humanização na relação institucional no tratamento das questões de gênero. E, para finalizar minha resposta, a sensibilização das casas legislativas, no nosso caso aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para colocar a pauta de gênero, a política de mulheres no orçamento, como uma questão sine qua non para que a gente tenha uma vida melhor em sociedade. A gente tem que fazer uma breve pausa agora, mas no segundo bloco a gente continua esse bate-papo que está muito bom. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.